Olá pessoal e sejam bem-vindos de volta ao Aniplays. Primeiro, eu quero pedir desculpas para vocês sobre o tempo em que o canal ficou sem receber conteúdo novo. Nesse tempo eu tive tentando dar alguns retoques importantes no canal, mas que... acabou não dando muito certo. Então, eu peço que vocês tenham um pouco mais de paciência, porque eu vou guardar algumas dessas surpresas para um futuro breve. Agora, com o bicho da Copa Morta... Eu estou de volta à programação normal, trazendo para vocês tudo quanto é coisa de nerd, vindo desse nerd para vocês nerds. E só caso vocês tenham se esquecido do que o nosso canal vai falar... Games! Diniz! E desenhos animados. No mundo do cinema clássico, quando os atores ainda não podiam dispor de áudio, a comédia era feita inteiramente de forma visual, que vinha desde a obesidade e a vergonha alheia, até a comédia sem sentido e, é claro, a violência. Mesmo depois que o cinema ganhou som em cores, a comédia física continuou a ser representada na mídia por vários atores pelo mundo, e, é claro, pelos desenhos animados. Enquanto alguns desenhos contavam com rotinas engraçadas ou tramas bem elaboradas para o fracasso, nenhum desenho consegue fazer a comédia física de forma rápida, simples e dolorosa como Tom e Jerry. Provavelmente não existe uma única pessoa no planeta que não conheça a mais antiga e lendária batalha de gato e rato que nós testemunhamos através dos anos na forma de Tom e Jerry, com uma simples premissa de gato tenta caçar rato e o rato tentando, bom, sobreviver, né? Tom e Jerry seria a experiência única que convenceria os seus criadores, William Hanna e Joseph Barbera, a montar o seu próprio estúdio de animação em 58, os estúdios Hanna-Barbera. E vamos ver, quantos desenhos a gente teve mesmo por causa desse estúdio? Enfim, esses dois já passaram por tudo. E quando eu digo tudo, não são só as concussões, explosões e possíveis desmembramentos que ocorrem no dia a dia dessa dupla aparentemente mortal. Não! Eu tô falando de problemas da vida real. Como contas! Por conta do orçamento, Tom e Jerry já passaram por vários estúdios de animação ao redor do mundo. Eles tiveram mais designs visuais do que o próprio Freud é capaz de analisar. Fora as políticas familiares impedindo cada vez mais o uso de violência nos desenhos animados. Mas, apesar disso, eles estão na televisão até hoje, ao lado de grandes como Scooby-Doo, os Looney Tunes e, é claro, os Simpsons. E quando você para pra pensar o quão longe eles chegaram usando a mesma fórmula, o que eu quero dizer é que, quando você para relembrar os ícones que nasceram na época, fica fácil de ver o que eles tiveram que fazer para se atualizar tanto para o público quanto para a televisão moderna.
A Disney sempre manteve um ar otimista e a mensagem de acreditar em si mesmo e seguir em frente. Os Simpsons sempre fazem uma paródia de qualquer tendência da cultura pop americana que estiver na moda. E até os Looney Tunes têm tido certa dificuldade em encontrar o seu lugar na mídia atual. Embora isso possa mudar logo. Com Tom e Jerry não tem diálogo, histórias ou paródias da cultura pop. Nada além de um gato e rato fazendo tudo ao seu alcance para levarem a melhor sobre o outro. Tudo usando a então famosa comédia pastelão. Como eles fizeram isso? Bom, sente-se comigo, pois hoje nós vamos analisar alguns fatores que fazem a comédia de Tom e Jerry. Vamos lá! Número 1. Introdução à comédia pastelão. A comédia pastelão, ou slapstick no americano, é toda a forma de comédia que envolve a pancada certa com o timing perfeito. Popularizada no cinema preto e branco, a comédia pastelão foca no conflito entre duas ou mais personagens, e de forma intencional ou não, como esse conflito acaba numa situação completamente fora de controle, trazendo toda forma de sofrimento físico às personagens como resultado disso. Um exemplo clássico é quando uma pessoa joga uma torta na cara da outra. A outra pessoa devolve, mas acaba acertando uma outra pessoa, e a situação vai e vai até alguém finalmente gritar: Guerra de comida! E o caos da situação cuida do resto. Se é verdade que na comédia pastelão maior é melhor, então faz sentido que, conforme os anos foram passando, esse tipo de comédia deixou de ser feito por pessoas e passou a ser mais associado com desenhos animados. Nos desenhos, você pode exagerar o movimento e as reações das personagens de um jeito que não seria possível na vida real. Isso porque, obviamente, os desenhos não sentem dor, então as pancadas podem ser mais fortes, as tramas mais perigosas e até, de certa forma, mais realistas. Diferente dos filmes que tem todo um tempo para estabelecer o cenário e as personagens, com os desenhos cada quadro de animação custa. Mas, por causa do limite de tempo e do alto orçamento, esses desenhos estavam limitados a apenas 7 minutos. E para simplificar esse processo, Tom e Jerry usam o mesmo conflito para todo episódio: o conflito da perseguição. A perseguição é uma das ideias mais simples e clássicas usadas nos desenhos animados como forma de gerar conflito. E com Tom e Jerry significa que eles podem passar menos tempo explicando os quês e porquês e mais tempo fazendo o que eles fazem de melhor. In me power. Com a fama que os desenhos ganharam no mundo da comédia pastelão, o público, com o tempo, começou a passar a ver esse tipo de comédia como sendo infantil e até inferior às outras. Mas o que poucas pessoas sabem é que ela é uma das mais difíceis que qualquer ator ou grupo de atores pode enfrentar. A sincronia entre os atores, o fio da meada e a risada do público é tão delicada e tão exata que um mínimo atraso por parte de qualquer um deles pode fazer toda a cena parecer forçada e artificial. Até nos desenhos em que é possível você controlar onde cada personagem vai estar, é comum você ver os desenhistas fazerem eles parecerem ou muito elásticos ou não elásticos o suficiente. O timing precisa ser tão exato que não é incomum vocês verem eles usarem o ritmo da música para acompanhar o da animação. Viu só? Número 2. O timing e a exatidão cômica da animação. Com
Jerry, não só essas músicas eram todas composições originais para o desenho, mas os desenhistas também sabiam que tudo que puder enfatizar o quanto de dor o personagem está sentindo, o mais engraçado fica. É uma combinação assustadora de quanta criatividade, velocidade e do tempo certo para enfatizar cada golpe de cada objeto e como transformar cada um no que essencialmente é um dispositivo de tortura. E sim, eles podem exagerar um pouco às vezes. Ou será que não? E o cara? Para que a pancada seja realista, o personagem precisa parecer sólido, e para isso é preciso saber quais partes exagerar na hora da porrada. É também por esse motivo que os objetos geralmente deixam uma marca característica no Tom, para sempre passar uma ilusão sutil de que ele está realmente ali, ele está realmente sofrendo cada um desses golpes. Então, para estudarmos esse fenômeno a fundo, vamos passar as cenas a seguir. Em câmera lenta. Número 3. A mudança no design humanista de Tom e Jerry. No, God! Com tanto esforço para fazer a arte parecer real, não é surpresa que o primeiro curta de Tom e Jerry, lançado em 1940, foi tão bem recebido que chegou a ser nomeado para o prêmio da Academia, marcando o início de uma carreira de sucesso para seus criadores. Mas até Tom e Jerry tiveram uma série de mudanças para chegar no nível que nós conhecemos hoje. A primeira é que o nome da dupla no primeiro curta era Jasper e James. Eles viriam a adotar o nome Tom e Jerry a partir do animador John Carr, que ganhou uma aposta interna que eles fizeram no estúdio, junto com mais $50. Mas o mais importante é o desenvolvimento na personalidade que as personagens receberam. No primeiro curta, o Jerry ainda não tinha a atitude sarcástica e confiante que ele tem nos curtas seguintes, e o Tom tinha uma aparência muito mais animal, agindo mais parecido como um gato doméstico, incluindo andando de 4 patas. Isso viria a mudar com o passar dos anos em que o Tom receberia tanto uma aparência e um comportamento mais humano. Também foi aí que ele ganhou um dos melhores gritos da história da animação. É difícil imaginar por que isso seria importante, mas para entender essa situação, primeiro a gente precisa se perguntar o porquê que a gente acha a comédia pastelão tão engraçada para começar. Quer dizer, quando você para olhar, tudo que a gente está fazendo é rir do sofrimento de um gato por 7 minutos. Isso é meio bizarro, mas ei, se tá todo mundo rindo também, então tá tudo bem, certo? Certo? O riso é um jeito de se relacionar com a ilusão que está sendo apresentada para você, assim como você fica triste ou assustado assistindo algumas cenas de filmes, mesmo sabendo que não é real. A risada é aquela pequena reação que nos ajuda a encarar esses pequenos incidentes como mais uma parte da vida e nos deixa seguir em frente. É como um mecanismo de defesa. Se o ser humano não tivesse esse reflexo de reagir de forma otimista em frente à dor e à estupidez, nós sempre estaríamos abalados e deprimidos com toda a tragédia que acontecesse à nossa volta. Então, quando você vê o Tom gritar num desenho, é engraçado, mas quando você vê ele gritar como um animal, nem tanto. Au! Au!
Aviso, lembramos que esse canal não causa ou apoia nenhum tipo de maus tratos aos animais. A não ser que você queira patrocinar a gente. É sério, preciso de um patrocínio. É sério, gente, eu preciso de um patrocínio. Greenpeace patrocina nós. Você é o... Mesmo sabendo que ninguém está sendo machucado de verdade, os animais não se comunicam com a gente do mesmo jeito que nós fazemos um com o outro. Quando você vê o Tom agindo mais como um gato, fica difícil de encontrar um humor na ideia de um animal sendo machucado dessa forma. O que me leva ao meu último ponto. Número 4. As expressões cômicas e o choque de realidade. Finalmente. A arte por trás de Tom e Jerry e uma boa comédia pastelão é fazer com que as piadas sejam sutis, mas ainda assim relacionáveis. Joseph Barbera ficou conhecido por conseguir capturar uma variedade de expressões nas personagens, mesmo que em rascunhos rápidos, o que deu um design extremamente expressivo para Tom e Jerry. E é por isso que eles conseguem transmitir tanta personalidade mesmo quando nenhum deles fala. Quanto mais contente e superior um personagem se acha na situação que ele está, o mais engraçado vai ser quando a realidade vir bater na cara dele. Nesse caso, você nem vê o Tom bater no chão, mas só a ideia de que ele foi o caminho inteiro com essa cara é hilário. E quanto às vozes, elas são usadas em alguns momentos raros em que o desenho quer fazer alguma coisa mais surreal. I love you. Só porque a gente nunca ouve eles falarem, pra de repente ver uma voz assim tão estranha simplesmente sair assim, é surreal e muito engraçada. E ainda assim, não foi até o filme em 1993 pra eles se tocarem que o outro consegue falar. Eu sou o Tom. Eu, Jerry! Você falou! Ouviu isso? Esse é o silêncio do vazio de que ninguém tá nem aí. Com uma arte tão bem aperfeiçoada, fica difícil imaginar que Tom e Jerry iria cair do auge um dia. Mas o filme foi tão ruim que demoraria outros 8 anos para eles sequer poderem aparecer na capa de um DVD de novo. E sim, eu vou acompanhar com vocês como que essa dupla veio a cair do que aparentemente era o topo do mundo. Mas essa é a história para outro dia. Muito obrigado, Pepsi, você contribuiu muito para esse vídeo, eu não teria conseguido sem você. Por enquanto, pessoal, basta saber que Tom e Jerry é um desenho que aperfeiçoou a arte da comédia física. Todo mundo consegue fazer uma manobra ou uma rotina de comédia que traz os seus 15 minutos de fama, mas para fazer algo que as pessoas voltam para assistir mesmo anos depois que os criadores morreram, isso sim precisa de muito talento. É a arte da dedicação, o estudo da simplicidade e o ritmo da calamidade caseira que é Tom e Jerry. Então, da próxima vez que alguém falar pra você que a comédia pastelão é sem graça ou só violência sem sentido, pode mandar eles assistirem esse vídeo. Porque se faz as pessoas rirem até hoje e ainda tá na TV, pode ser um pouco mais inteligente do que você imagina. Vocês assistiram ao One Place, o que vem desse nerd pra vocês, nerds. E essa é a composição de encerramento de Tom e Jerry.